Olá, muito boa tarde. Hoje vamos falar do Marantz M1, um complemento à nossa review escrita no nosso website. Fique connosco. Olá, bem-vindos. Hoje vamos falar do Marantz M1. Marantz M1, que para mim já tinha sido uma das surpresas deste ano, conforme a review escrita que já tínhamos no nosso blog, que poderão consultar no nosso website, que curiosamente foi reforçado pela atribuição a posteriori da ESA para com este produto. O que é o M1? A quem é que a que cliente se destina e o que é que ele pode fazer por si? O Marantz M1 enquadra-se naquela categoria dos produtos que nós denominamos all-in-one. O que é um all-in-one? Numa única peça poderá encontrar amplificador, leitor de streaming e capacidades de interface multimédia, de modo a poder até usufruir de uma sincronicidade plena entre aquilo que são os seus conteúdos transmitidos pela TV, usufruindo das capacidades de amplificação do Marantz M1 para lhe poder transmitir um som mais fidedigno àquilo que são os seus conteúdos audiovisuais. Mas isto é de um modo muito especial. Dentro das categorias dos all-in-one, principalmente na categoria de preço em que este se insere, até 1000 euros, a surpresa vai um pouco ao encontro daquilo o que é que se espera de um equipamento deste preço. Obviamente que os espectadores que me estão a ver poderão dizer facilmente: sim, mas existe a marca WIM com produtos que são 300 e qualquer coisa de euros. São coisas completamente diferentes. Bem sei que existe no YouTube muitos reviews a comparar os produtos do WIM com outros produtos, mas acreditem que este equipamento, sendo no seu interior tendo um amplificador classe D, a sonorização, aquilo que entendemos como o som de um tipo de classe D, nunca foi tão disruptivo. O que é que eu quero dizer com isto? De todos os amplificadores classe D, uns melhores, outros piores, mas sempre era fácil identificar aquilo que era o tipo de som de um classe D. A parte dos médio alto e os agudos, um pedacinho, quase como se tivesse um aliasing, um cutoff, uma zona que não transmite aquela transparência que nós estamos acostumados com as tipologias de amplificação classe A ou classe AB. É a primeira vez que eu testei este aparelho e penso que a AudioArt foi das primeiras casas a receber estes aparelhos em Portugal e a distribuí-los para os seus clientes. Este equipamento foi uma surpresa para mim imensa. Aliás, ao primeiro acorde que eu, ao ouvir a primeira música, fiquei completamente espantado porque não estava à espera deste tipo de requinte, de transparência e de recorte, mas acima de tudo aquilo com que nós entendemos quando nos deparamos e vamos ouvir um equipamento de amplificação muito mais caro. Para o ouvinte que já tem alguma experiência entre o que é ouvir um amplificador integrado, vamos lá, até os 1200, 800, 1200, 1400, 1600 euros, e quando vai ouvir, por exemplo, um produto muito mais caro, a diferença entre um produto e outro, o que é que estamos a falar? O background é um fundo completamente negro, isento de qualquer grão, isento de qualquer ruído, isento de zonas cinzentas, é uma transparência absoluta, e é isso que se obtém quando se investe num amplificador um pouco mais caro. Aquilo que eu não estava à espera e foi a minha surpresa quando testei o Marantz M1 é que o tipo de imediatismo, de transparência, de recorte, de pinpoint dos instrumentos no palco sonoro não se coaduna com um aparelho que custe tão pouco dinheiro.
portanto, aí é que está a minha surpresa. Depois, outra parte dos testes que eu fiz teve a ver com, com a capacidade dinâmica do amplificador e aquilo que ele poderia conduzir. Obviamente, com equipamento deste valor, é normal a pessoa ligar, ou o cliente que o irá adquirir, ir ligar colunas dentro do mesmo price tag, mais abaixo, mais acima, mas sempre ali rasveias campo de brick. A verdade é que a primeira experiência, a primeira coluna que eu liguei, acho que foi uma Focal Tiva, uma coluna relativamente acessível, até foi uma monitora. Eu já tinha ouvido a Teva desde que ela foi lançada, já vendemos vários pares, mas nunca ouvi a Teva da maneira que eu ouvi com este amplificador. Eu fiquei tão surpreendido que dei por mim a mudar de colunas atrás de colunas, até colunas que normalmente é necessário um grande poder de amplificação, poder em termos de corrente disponível que o amplificador tenha para controlar a coluna em termos de variações que a coluna tenha em variações de impedância. E dei por mim a experimentar com a LS50 Meta, com as R2 Meta, e por aí fora, até o ponto de até experimentei com as Martin Logan ASL9, experimentei com produtos com colunas da Audio Solution, que apesar de ser uma coluna com colunas acima de 90 dB tem uma impedância baixa, portanto pede muito do amplificador, sempre sem problema, sempre a entregar, obviamente que umas melhores do que outras, mas o Marantz surpreendeu-me muito pela positiva, até ao limite de uma estupidez da minha parte ir buscar um par de raio do X2T, que é uma coluna extremamente difícil de ser bem controlada, e mesmo assim ouvi sons fantásticos das raios X2T amplificadas com uma coisa tão aparentemente simples, que não é, já lá vamos, mas que em termos de amplificação foi uma surpresa completa. Continuando para os que não estão muito ligados à parte de alta fidelidade e do Wi-Fi em geral, porque isto acaba por ser uma peça até muito interessante para o jovem que vai comprar o seu primeiro sistema, ou para alguém que quer apenas uma sonorização num ponto da sua casa, ou para alguém que quer meter na sala e quer uma caixa discreta sem ser muita confusão. Este é o equipamento que deverão considerar, principalmente se tiverem um orçamento um pouco curto. Voltando indo aqui à parte de trás do Marantz, porque isto acaba por ser uma caixa extremamente interessante. Não vou dizer que são materiais extremamente prémios, portanto é uma caixa de um plástico agradável ao toque. Tenho aqui à frente botões de volume, play e pause, e não passa muito mais do que isto. A parte superior do equipamento tem uma zona de uma grelha que até é interessante em termos visuais e que acaba por fazer com que o aparelho respire muito bem em termos da sua dissipação calorífica. Da parte traseira, o Marantz pode ser ligado por Wi-Fi ou por cabo LAN. Nós gostamos sempre de ligar por cabo LAN, mas não que o Marantz não tenha uma excelente captação de via Wi-Fi. Mas se tiver o seu router ao pé ou um cabo LAN na sua sala, liga aqui via network. O que é que a partir daqui poderão instalar a aplicação que controla o Marantz, que é a app da EOS, onde poderão a partir dessa app controlar várias funcionalidades do equipamento, nomeadamente porque o aparelho já está preparado para Spotify Connect, já está Tidal Connect, e brevemente, não sei se a app da EOS já fez nativamente o login para Cobus, mas se não está, já está para breve. Tem aqui uma entrada USB e aqui uma entrada HDMI ARC para ligar à saída da sua TV, ou seja, assim que liga a sua TV, se a sua TV estiver preparada com a ARC, assim que se liga a sua TV, automaticamente o Marantz também liga. E o som, em vez de ser reproduzido
pelos altifalantes da sua TV é reproduzido para os altifalantes que escolheu e que estarão ligados aqui nas saídas amplificadas do Marantz. Ora, espero com isto uma tremenda melhoria naquilo que são as capacidades sonoras, seja lá os conteúdos que esteja a ver. O Netflix, se for cliente Netflix, ou Apple TV, ou se tiver Google Movies, ou se tiver a ver mesmo até o YouTube. E falando de conteúdos de streaming pagos, nomeadamente Apple TV e Netflix, em que quase todos os conteúdos que estão a ser produzidos atualmente é em Dolby e Dolby Atmos. Este equipamento, no seu interior, e isto é uma das coisas fantásticas que chama a atenção para este equipamento, coisa que nem WIMs nem nada dessas coisas fazem, pelo menos com a capacidade com que este faz. Portanto, ele tem no seu interior um descodificador Dolby. Ou seja, mesmo sendo com um par de colunas que pode fazer uma configuração 2.0 ou 2.1, porque ele também tem uma saída para o subwoofer, caso escolha uma coluna monitora e que queira mais grave, a posteriori poderá comprar um subwoofer. E ele já descodifica os conteúdos multicanal e injeta nas colunas principais. Não sei como a Camarante se desenvolveu estes filtros digitais. O facto é que isto faz um brilharete imenso sem enchermos a nossa sala de colunas que por vezes a nossa cara metade não é assim muito apologista de apoiar-nos. Portanto, com um sistema destes passa a ter um aparelho que irá descodificar todos esses conteúdos, mas as capacidades para ouvir música através das plataformas que eu já referi. Tem ainda uma entrada RCA, que poderá ligar um giradiscos, desde que tenha uma saída pré-amplificada para tal, ou um leitor de CDs, ou qualquer outro componente. Tem ainda também uma entrada óptica para ligar os seus equipamentos. Dentro da app da Marantz, e isso é algo que poderão ler também na nossa review, no nosso website, uma das coisas curiosas que a Marantz desenvolveu para este equipamento foi o facto de haver desenvolver um DSP interno para este equipamento, em que permite ter uma flexibilidade muito grande naquilo que são as colunas que nós adquirimos, ou o modo como poderíamos brincar e gerir todo esse setup que escolhemos naquele momento ou até futuro. O que faz dele um aparelho bastante versátil, porque inicialmente até pode começar com uma coluna mais acessível e depois a posteriori pode comprar uma coluna muito mais cara do que o próprio aparelho, porque ele consegue, não envergonha e não irá deixar de ser acionado com toda a certeza, garanto-lhe. Mas uma dessas vantagens do DSP, que pode ser controlado pela app, é ele tem no seu interior, na app, pode controlar, por exemplo, um filtro passa baixas. Portanto, até aí nada de especial, porque muitos amplificadores têm esta funcionalidade, que é onde é que se faz o cutoff e a partir daí para baixo, por exemplo, seja a partir dos 50 Hz, ou 40 ou 30, dependendo dos equipamentos que vocês têm, e a partir daí vai para o subwoofer toda essa informação. Mas o mais interessante é que eles também desenvolveram um filtro de passa altas. Ora, isto faz com que eu possa ligar aqui até colunas sem crossover, portanto colunas passivas, mas sem crossover, nomeadamente as colunas full range, de uma única unidade que existe vários fabricantes que têm, e há muita gente que segue esse lema de não querer ter crossovers nas suas colunas. Eu pessoalmente discordo, mas quem sou eu, tenho que respeitar a opinião de todos. Mas dentro de uma coluna full range, aquilo que às vezes poderá ser um problema, por exemplo, se metermos um Max Miller ou um Victor Wooten com uma coluna sem crossover e pusermos, por exemplo, 90 dB de pressão sonora, garanto-vos, independente da marca da coluna, do preço, vai começar a distorcer. Não há hipótese,
principalmente porque sem crossover então e um driver só, não consigo. Pode ser a marca que quiserem, é uma questão de experimentarem, agarrem num álbum qualquer do Victor Wooten, instalem uma aplicação de medição da SPL da sala, 95 dBs, 90, acima de 90, vai começar a distorcer. Mas, à parte disso, porque até normalmente quem usa esse tipo de altifalante é mais para jazz e coisas muito suaves, trios, por aí além. Com essa funcionalidade do filtro corta-altas, eu posso ir às especificações do driver que está a ser usado nessa coluna sem crossover, porque tem lá a especificação daquilo que é a frequência máxima de trabalho desse altifalante, e a partir daí eu atribuo também um filtro passa-altas. Portanto, isto faz com que seja um equipamento extremamente versátil. Relativamente ainda falando um pedacinho sobre o digital, porque aqui do Marantz também irão encontrar muitas outras coisas online, por isso que não há muito mais coisa que eu me quero estender para o vídeo não ficar muito maçudo. Mas há outro produto que saiu este ano, que acaba por ser um complemento deste ou de qualquer outro, desde que seja leitura de streaming barra DAC ou servidor barra music player, ou seja, tudo o que se liga à internet por cabo de rede. As velocidades de internet de transmissão aumentaram drasticamente nos últimos anos. Neste momento já vamos com correntes de DC de 9 volts e até mais para suprir as necessidades desses fluxos de transmissão de dados. Obviamente que isso traz alguns dissabores, principalmente quanto melhor for o aparelho de leitura de streaming, mais fiel consegue ir aos micro detalhes, e às vezes ao fazer isso traz para dentro do conversor uma quantidade de coisas que nós não queremos. Ora, a IFI lançou este ano o LAN ePurifier Pro. Este equipamento, meus caros, que custa 299€, no nosso site acho que é um pedacinho mais barato, é para mim o produto milagre de 2024. Portanto, nós às vezes fartamos no nosso hobby de comprar cabos muito mais caros do que isto. Eu até no meu sistema tenho cabos com rede para aí 5 vezes mais caros do que este equipamento. Este equipamento é um milagre. Porque quando nós pensamos que já está tudo bem e depois introduzimos um equipamento deste nível, e quando vemos tudo o que ele faz por nós, acaba por ser quando nós ficamos boquiabertos, é ter a certeza que realmente estamos perante uma coisa muito, muito especial. O que este equipamento faz é tem um circuito de isolamento óptico, portanto ele recebe aqui o sinal do vosso router e sai completamente, portanto, recebe aqui e sai aqui o sinal já completamente isolado, e o nível de diferença no som é abismal. Aquele certo blur que havia no top end, ou um pedacinho daquele blur às vezes do digital. Portanto, aquele último toquezinho que nós andamos à procura, garanto que vocês vão ficar surpreendidos com este equipamento. O nível de recorte muito mais preciso dos instrumentos, a colocação no palco é impressionante. Para mim, produto milagre do ano 2024. Silence Power LAN ePurifier Pro da IFI. Maravilhoso este aparelho, vejam no nosso website. Este equipamento, por ter o preço que tem, já sabem que no nosso website podem comprá-lo às prestações, até 12 vezes sem juros, mesmo sem entrada, é feito tudo automaticamente, só tenho que escolher o aparelho, meter no carrinho e seguir os passos. Vejam também os vouchers, se existem vouchers no carrinho disponíveis ou não. Para este produto acho que não, mas podem sempre confirmar. Chamem ainda a atenção, dentro dos All-in-One nós baixamos também o preço, à data deste vídeo obviamente,
Não sei até quando é que iremos lá manter esse preço. Baixamos o preço também daquilo que é nosso all-in-one preferido, que é o Name Unity Atom. Neste momento está abaixo de 2.500 euros, apenas pelo facto de poderem beneficiar do pagamento sem juros pelos contratos de factoring da Cofidis. Portanto, vão ao nosso site, pesquisem, simulem, coloquem os artigos no carrinho. Qualquer dúvida, liguem-nos. Temos os equipamentos, temos vários equipamentos disponíveis para seguir e enviar para a vossa casa. E qualquer assunto, qualquer dúvida, já sabem, liguem, estamos à distância de um telefonema, estamos cá para ajudá-los. Até já.